Demissão do técnico Tite pega todo mundo de surpresa. Reviravolta aí na venda de Fabrício Bruno e o Wesley já é cravado sua saída. Meus amigos, que decepção. Vamos estar repercutindo tudo isso aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos. Abençoado, faça o canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão que tá derrapando aí, mas eu ainda acredito que a gente vai conseguir ganhar um título. Se você põe fé, comenta aí, tamo junto. Vamos que vamos. Taca o dedo no like, depois se inscreve. Você que fica aí de cantinho dessa moral, dessa relevância, você consegue me ajudar? Só clicar no like, depois se inscrever. Vamos que vamos. Vou deixar um QR Code, você vai apontar o seu celular, vai comprar camisa e acessórios do Flamengo com desconto, parcela em 10 vezes. Flamenguista de verdade tem que ter sua camisa, não é mesmo? Então tamo junto. Meus amigos, a situação é a seguinte: Fabrício Bruno pode ter uma reviravolta, hein? Tudo isso porque o Marcos Braz ontem foi perguntado na zona mista lá sobre a saída de Fabrício Bruno. Ele disse o seguinte: negociações não avançaram, o jogador tem o sonho de ir para a Europa, por que ele não foi quando a gente aceitou? Ou seja, o Flamengo tinha aceitado a proposta anterior e ele simplesmente não aceitou, que era para ir para a Inglaterra. Agora tem um Rennes da França aí que fez a proposta semelhante, só com salário um pouco maior, e ele deseja sair. Já aceitou. Inclusive, se era sonho, ele não ia olhar o salário. Então, se ele olhou o salário, não é só sonho, né? É questão financeira também. E aí a proposta que fizeram para o Flamengo não agradou o Flamengo não quer vender, pelo menos por enquanto. Então vai ter que ter uma reviravolta aí. Isso pode causar um racha no elenco, porque o jogador pode não gostar dessa fala do Marcos Braz, e a situação que não está boa pode piorar. Outra situação, Wesley já está vendido, tá certo, já vai sair, mas o Flamengo vai esperar até o jogo de quinta-feira. Após o jogo de quinta-feira, direto da Bolívia, ele pode embarcar já direto aí para a Inglaterra para assinar com seu novo clube, para a Itália para assinar com seu novo clube. Essa é a informação que a gente tem trazida pelo Vene Casagrande. Então, o Flamengo prestes a perder o lateral direito Wesley, vai ficar só com o lateral. Dizem que já tem substituto encaminhado, mas até agora a verdade é que não chegou nome nenhum. Sobre o Michael, mercado da bola agitada aí. O Flamengo aguarda aí o jogador e os agentes dele hoje para poder ter uma reunião. Ou seja, eles devem chegar no final da tarde no Rio de Janeiro e já devem direto se reunir, porque tem urgência para o jogador poder ainda ser inscrito nos campeonatos aí e começar a ajudar o Flamengo, que o Flamengo está precisando. Então está praticamente certo, mas só de certo mesmo é só depois que assina. Também uma informação aí do Vene Casagrande. Já a informação do Fabrício Bruno aí, quem falou, quem dá maiores detalhes, além do Vene Casagrande, é o Mauro César também. Lembrando, a situação não é fácil. Se o Flamengo conseguir segurar o Fabrício Bruno, que nem precisa de jogador nessa posição, a única posição que a gente tem jogador sobrando é na zaga. Vai ter um racha no elenco aí, pode ter uma divisão, mas vamos ver o que vai dar, porque a chapa tá quente, meus amigos, o negócio tá feio. O Flamengo é humilhado aí, perde de 4 o Botafogo. Inclusive, né, fazia aí mais de 8 anos que o Flamengo não perdia o Botafogo em Campeonato Brasileiro, lá no Engenhão. O Flamengo ia lá e se dava bem. Ano passado, Bruno Henrique voltando de lesão, deu um show, nós ganhamos. Esse ano ele até fez um gol para ajudar aí, mas não adiantou. Rossi catou pênalti e muita gente dizendo que se o Flamengo jogar assim, do jeito que jogou com o Botafogo contra o Bolívar não vai ter dó e vai meter muito mais gol. A sorte que foi o Botafogo, se fosse outro time tinha metido uns 8. Inclusive perderam um gol de pênalti lá, né? Rossi fez uma bela defesa. Rossi também, que falou após o jogo ali na zona mista, ele disse o seguinte: fiz uma boa defesa para garantir o pênalti ali, mas não conseguimos segurar o resultado. Nós temos um dia a menos de descanso e isso nos prejudicou. Só que isso aí é uma balela criada pelo Tite, que também falou isso na entrevista coletiva. É uma balela. Por quê? Porque dos times aí, o Flamengo é o 9º time que mais jogou. Ou seja, tem 8 times que mais jogaram do que o Flamengo. Inclusive, o Fortaleza, que é o vice-líder aí, é um dos que mais jogou. O Botafogo tem até jogos a mais do que o Flamengo também, porque o Botafogo começou na pré-Libertadores. Ou seja, por que esses times não estão cansados e o Flamengo está muito mais cansado? É claro, o Flamengo perdeu alguns jogadores? Sim. Agora, com a saída do De Arrascaeta, pode ser 5 no departamento médico. Isso prejudica muito, claro. Mas os outros times também perderam e se superaram. Grande erro aí, quando o Flamengo fez o planejamento, o Flamengo sabia que precisava trazer reforço com urgência. Tite chegou a mencionar que não precisava para as laterais, porque não queria ter 3 jogadores da posição para não ter muita disputa e causar racha no elenco. Só que agora, com as baixas aí
com venda e com a situação física, ele passa aí a só ter um para cada posição. Isso vai trazer um desgaste danado. A sequência é muito difícil. A gente pega o Bolívar, depois que pegar o Bolívar, pega o Red Bull Bragantino, ou seja, só jogo difícil. Você imagina jogar desse jeito aí, na altitude, meu Deus. Haja coração. Essa é a verdade, vai ser difícil de aguentar. Outro detalhe aí. Outro detalhe. O Flamengo já não vai poder contar aí com os 5 jogadores, né, lesionados. Claro, o Arrascaeta vai passar por exames hoje, mas do jeito que saiu ali, até chorou no banco, homem daquela idade chorando, com certeza deve ser alguma coisa grave. Ou seja, deve ser um desfalque certeiro aí para quinta-feira. O Flamengo já vai estar sem esses 5 aí. Cebolinha, Pedro, Cebolinha, Pedro, de Arrascaeta, Gabigol, tem mais um também que não vai poder jogar, o Matias Vinha. Ou seja, essa galera fora. Aí se o Flamengo precisar fazer substituição, vai ser na base do improviso. Tem que contar o Alan também, que o Alan tem um problema de saúde que não pode jogar, ainda bem, porque o Alan quando joga é um momento. Inclusive a melhor coisa que ele fez até agora foi conseguiu descer o cartão na Copa do Brasil e desfalcar já para a próxima fase. Melhor coisa que ele fez. Então o Flamengo deve jogar todo rachado, todo desfalcado contra o Bolívar na altitude. Vai pegar rabo lá, vai ser difícil. A gente hoje tem um Carlinhos aí como titular de centroavante, mas o Carlinhos é um jogador que não veio para ser titular. Ele está quebrando um galho ali, ele é um jogador que veio para compor elenco. O Flamengo fez uma aposta nele, essa aposta já não deu certo, apesar de ter feito 2 gols. E é isso, não é para colocar o cara ali como salvador. Ele nem pode ser cobrado assim, porque é um cara que já chega com 27 anos, vem aí de um time bem mais fraco, então não pode ser cobrado assim. Mas, o Tite está dizendo que o cara resolve. Não sei como, mas segundo o Tite resolve. Porém, né, galera, é complicado até falar. Mas a verdade nossa aí é de que o Tite está na corda bamba, a situação dele não é boa. Nos últimos 5 jogos, conseguiu apenas uma vitória. Foi essa contra o Bolívar. As outras aí foram empate e derrota. A situação está calamitosa. E vamos ver o que vai dar. Porque o Flamengo mais peca é na bola aérea. Foram 12 gols de bola aérea. No Campeonato Carioca, o Flamengo tinha a melhor defesa. Depois que acabou o Campeonato Carioca, o Flamengo perdeu esse status aí. E vem cada jogo caindo mais e mais. E dessa vez aí, expostos os números, são 12 gols tomados de bola aérea e o Tite fala que o problema não é a bola aérea. Então tá complicado. Temos um técnico negacionista que poderia ser um melhor dos políticos aí, né, da turma da safadeza, porque para mentir igual ele é difícil. E quando os repórteres fazem um questionamento, ele ainda tenta debater e colocar a torcida contra o repórter. Um repórter, que eu esqueci o nome lá, fez uma pergunta para ele: Tite, a torcida já não aguenta mais esse negócio de levar gol de bola aérea. Aí ele respondeu pro rapaz: eu vou responder para você porque você não representa a torcida. A torcida são quase 50 milhões de torcedores e você que está perguntando. Mas o problema não é a bola aérea. Claro que é, Tite, nada de ser negacionista. Mas seguindo em frente aí, a situação nossa é essa. Se o Flamengo não conseguir trazer reforços essa semana, trazer para as laterais, já que está perdendo ela, tem que ser para as 2 laterais. Para a ponta aí, um para a ponta direita e para a ponta esquerda. E agora tem que correr atrás aí de um cara para substituir o Arrascaeta no meio. E também para o ataque, que o Pedro só volta daqui a 4 semanas. 3 ou 4 semanas. Mesma situação é o Gabigol. Cebolinha só volta se bobear daqui a 1 ano. Matias Vinha, talvez mesmo tempo. Na lateral direita tem que contratar porque saiu. Ou seja, a situação vai ficar caótica. Outro detalhe, né? Aí tem uns caras que se destacam no sub-20 que teriam que estar ganhando rodagem. Aí o Tite fica ali quando demora para mexer, quando mexe errado. Quando saiu de Arrascaeta, teria que ter colocado imediatamente o Lohan, que é o jogador da posição. Ele colocou o Vitor Hugo, o Flamengo ficou com a menos desde então. Mas conseguiu fazer o primeiro bom tempo e trazer o empate. No segundo tempo o time desandou de vez. Quando ele tirou o Gerson, né, teve que improvisar ele, desandou de vez. Aí ele tinha um jogador que para jogar naquela posição seria muito melhor, que é o Matheus Gonçalves, ele nem colocou. O Matheus Gonçalves está sendo comprado aí a um bom preço pelo Red Bull Bragantino, por 50% estão pagando 8 milhões de euros, ou seja, 100%, 16 milhões de euros. Isso agora, porque ele vai ser vendido por muito mais no futuro. E para o Tite, ele não tem valor nenhum.
é complicado. Nós temos um técnico aí que tem umas falas bonitas e tem uma fila. Se o jogador A não está jogando nada, mas ele é o A, o B vai ter que esperar. Se o B está arrebentando, ele não vai colocar. Se o C estiver jogando bem, então que não coloca mesmo. Todo mundo lembra da seleção. Jogar Costa, vinha arrebentando e ele não tirava o Willian de jeito nenhum. No Flamengo é a mesma coisa. Hoje, a gente sabe que o melhor zagueiro que a gente tem é o Léo Ortiz, tanto é que foi comprado a peso de ouro na idade que está. Foi uma longa novela, todo mundo viu a dificuldade que foi para contratar o Léo Ortiz. E o Léo Ortiz até agora quase não conseguiu jogar como zagueiro. Por quê? Porque tem a fila. Primeiro dessa fila, quando entra Fabrício Bruno e Léo Pereira de titular, o primeiro da fila passa a ser o Davi Luiz. O segundo será o Léo Ortiz. E assim ele fará até o final. Com a saída de Fabrício Bruno, se é que vai acontecer, aí ele passa a ser reserva imediata. Mas ele está contando muito mais com ele para jogar no meio ali, como ala, do que como zagueiro. Ele quebra o Gaia, vai até bem ontem. Era o principal volante do Flamengo em campo. Quando ele foi recuado, o time desandou de vez. Mas o Léo Ortiz é zagueiro, temos que lembrar isso aí. Então, nós estamos numa situação difícil com um técnico que está aí para enrolar. E essa questão, né, de ter contrato, né, às vezes respalda, né? O Tite tem contrato até 31 de dezembro. Então a gente falou aí, né, demissão do Tite está na mesa. A situação é a seguinte: há um burburinho de que o Tite está na corda bomba e se perder para o Bolívar, o Flamengo vai demiti-lo. Já sondando aí com vários repórteres, correndo atrás aí de informantes, a situação é a seguinte: Tite não sai nem que ele perca todos os jogos daqui para frente. Por quê? Porque o contrato dele é até dia 31 de dezembro. Então o Flamengo, se demitir ele, tem que pagar os salários e isso aí vai causar um prejuízo inesperado. Então o Flamengo não vai fazer isso, porque o contrato dele é curto, é até o final do ano. Então o Flamengo não vai demitir o Tite, isso não existe. E nem é para demitir o Tite, porque os números são bons. Tem que ajeitar a casa, tem que trazer reforço, essa é a verdade. Porém, o cara também não pode chegar na coletiva, ele deixa lá os repórteres esperando mais de hora. Ele fala de falta de educação, mas ele mesmo é sem educação, que ele deixa os caras esperando lá, para ver se os caras desistem e alguns vão embora. Aí quando os caras chegam e fazem as perguntas, ele não responde, ele enrola daqui, enrola de lá. Ele põe culpa no calendário, ele põe culpa no tempo de preparação que teve de um jogo para o outro, mas nunca a culpa é do seu sistema ali tático, nunca a culpa é do seu auxiliar, que prepara a zaga ali, que é o auxiliar dele, Matheus Bach, seu filho, nunca a culpa é deles, a culpa é sempre dos outros. Ontem chegou a elogiar o Botafogo para poder justificar a derrota do Flamengo. Isso aí não é aceitável. Por mais que o Flamengo tenha perdido e o Botafogo tenha jogado melhor, o técnico tem que chegar e falar do seu time e não focar no outro para desviar. Então ele desvia a atenção, como eu falei, é um politiqueiro, é um safado sem vergonha, que a gente já sabia que o Flamengo ia jogar feio, mas não sabia que o Flamengo ia passar uma vergonha como essa. E agora a gente tem a altitude aí que a gente não sabe o que vai acontecer, tá? Lá pode ser que tome mais gols ainda. Vamos torcer que não, continuar na fé aí, com muita força de vontade, porque o negócio está pegando. A situação é essa. Abençoado, Flá, aqui é mais Flamengo. Tamo junto, forte abraço, tá com o dedo no like, se inscreve. Valeu, fui.